você fala do seu Nonato também, que está conosco. Bom, beleza. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar com os irmãos novamente. Hoje pela manhã tivemos um tempo abençoado. E louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente e compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, trazer a mensagem do Senhor e falar um pouco do nosso ministério. Então, como o pastor Márcio falou, nós temos servido lá no interior de Minas Gerais, na região da Serra da Canastra, que é onde nasce o Rio São Francisco. E nós servimos por 8 anos em Vargem Bonita, uma cidade de 2.000 habitantes, trabalhando na implantação da igreja ali. E agora temos servido em Pinhuí, que é uma cidade de aproximadamente 40.000 habitantes, e temos trabalhado ali na pregação do evangelho, na implantação também de uma igreja. O nosso desejo é servir ao Senhor ali naquela região, e se Ele assim permitir, pelo menos apoiar o nascimento de mais igrejas ali no interior do estado de Minas Gerais. É a segunda vez que estamos visitando o Ceará, e temos passado um tempo maravilhoso com o pastor Márcio, Juliana e os seus filhos. Então, a minha esposa se chama Débora, e os nossos filhos são Agnes, Annelise e Luíde. E estamos também com meu sogro, que é o seu Nonato, e ele veio também passar alguns dias conosco, estão todos ali. E a Annelise, eu falei hoje pela manhã, é a autora do livro. Pedi para ela ficar de pé, para que os irmãos conheçam. Já tinha saído de manhã para o culto infantil. Ali está a Annelise, um pouco tímida. Ela é autora deste livro aqui, Uma Doce Jornada, e tem alguns exemplares. É um conto de fadas, uma aventura com princípios cristãos que ela escreveu quando tinha 9 anos, agora ela está com 10. Pronto, filha, pode ir lá para o culto infantil. Irmãos, eu estou aqui esses dias, além de estar com a família, visitar as igrejas, para ministrar um curso ali no Seminário Batista do Cariri, tratando sobre os videogames numa cosmovisão cristã. E hoje pela manhã eu pude falar um pouco disso aqui, conversar com vocês, trazer algumas dicas práticas para os pais e os filhos sobre o relacionamento do cristão com os videogames, como lidar com esta tecnologia, este lazer, este entretenimento. E o minicurso, que será dado lá no seminário a partir de terça-feira, nós vamos aprofundar neste tema, e as lições são baseadas neste livro aqui, Devogamer, Meditações Bíblicas a partir do universo dos videogames, publicado pela editora Trinitas. Então, temos alguns exemplares e eles estarão disponíveis lá para quem fizer o curso com desconto. O seminário vai oferecer um desconto para quem estiver participando. Então, se você tem interesse em saber mais sobre videogames, a cosmovisão, as artes, o entretenimento, como o cristão deve encarar, entender e viver este universo, este mundo, lidar com tudo isso, nós vamos estar trabalhando de forma bem profunda ali nos 4 dias de curso no seminário. E eu peço a oração da igreja também, por isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo, por favor. Primeira Timóteo, capítulo 6. Muitos ainda não entendem a relevância deste tema e até perguntam por que tratar sobre videogames dentro da igreja ou no seminário. Isso é coisa de criança. Bom, não é coisa de criança, mas mesmo se fosse, precisaríamos tratar, porque as crianças são importantes. E Jesus quer que as apresentemos a Ele. O videogame faz parte das nossas vidas e envolve muitas questões econômicas, sociais, familiares, artísticas e espirituais. E nós, como cristãos, precisamos saber encarar tudo isso da forma correta, para a honra e glória de Deus, como todas as outras artes, todos os outros entretenimentos e a tecnologia. Hoje pela manhã nós vimos alguns conselhos práticos, mas hoje eu queria tirar algumas lições dos jogos para as nossas vidas. Pode parecer estranho, o que um jogo pode nos ensinar? Pode muita coisa. Irmãos, alguns dos jogos atuais são verdadeiras obras de arte.
E os jogos de videogame, talvez você não saiba, mas ele envolve todas as outras artes em um único produto. Nós temos literatura, cinema, música. Então, os irmãos têm uma pequena orquestra aqui, mas para alguns jogos são contratados orquestras imensas e famosas. Estávamos conversando esses dias, né, Timóteo, sobre isso. E as trilhas sonoras são fantásticas, é apenas uma parte de um jogo. Fora toda a imersão que ele traz, a beleza, os gráficos e as histórias profundas e impactantes. Mas hoje eu gostaria de tratar de 2 temas específicos dentro disso, e o primeiro é sobre guerra. Nós brasileiros, graças a Deus, somos mais pacíficos que outros povos, não temos lidado com muitas guerras diretamente, mas nós vemos as guerras acontecendo ao nosso redor, e a Bíblia diz que a vida cristã é uma guerra. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, dentre tantos conselhos que o apóstolo Paulo traz aqui para o jovem pastor Timóteo, ele diz no versículo 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. Irmãos, a vida cristã é uma guerra. A vida cristã é uma guerra. E nós, como cristãos, estamos em guerra. Você, salvo por Cristo, filho de Deus, membro da igreja de Cristo, você está em guerra. Eu estou em guerra. Nós estamos em guerra. Quando pensamos nos jogos de videogame, conversando hoje após a escola dominical com alguns irmãos, diversos deles jogam ou jogaram jogos de guerra. São alguns dos jogos mais influentes dentro do universo dos jogos eletrônicos. Desde o início, e para aqueles que não sabem os jogos, o primeiro jogo de videogame foi um jogo de guerra. E no início eram aquelas bolinhas ou quadradinhos que iam de um lado do outro atirando, simulando naves espaciais ou soldados. E tinha que ter muita imaginação para ver um soldado ou uma nave ou um tanque de guerra ali. Mas isso despertava a nossa imaginação. Eu lembro quando eu vi o Atari pela primeira vez, e os mais velhos devem lembrar, e você olhava aqueles quadradinhos na tela e eu pensava, meu Deus, parece real. Quando eu vi Enduro, que é um joguinho de corrida, e eu falei, é igualzinho carro de verdade. A minha filha foi jogar esses dias, fui mostrar para ela, falou, pai, aquilo é uma aranha? E era um carro de Fórmula 1, né? Mas os jogos de guerra sempre tiveram parte no imaginário popular. E dos jogos antigos aos jogos atuais, que são realistas, incríveis, reais, e muitas vezes bem violentos, cruéis até, mas eles são envolventes, mexem conosco e fazem parte do imaginário popular. As guerras mundiais, a Segunda Guerra principalmente, é o tema de boa parte dos jogos de videogame. E nesses últimos dias, minha esposa e eu estávamos estudando, lendo e pesquisando bastante sobre a Segunda Guerra. E alguns jogos que retratam isso são verdadeiras obras de arte. Por exemplo, tem um jogo do PlayStation 1 que se tornou uma série, Medalha de Honra. O primeiro jogo foi produzido por Steven Spielberg. E ele fez uma pesquisa intensa para produzir e lançar aquele jogo. Uma pesquisa histórica, contratou atores, usou elementos do filme Resgate do Soldado Ryan. E, dentre tantas coisas, a música orquestrada. Então, aquele jogo, eu lembro, quando eu vi, aquilo era algo incrível. E dá para jogar e pesquisar e aprender sobre a Segunda Guerra, o dia D e outros acontecimentos importantes deste evento histórico. Mas os jogos sempre estiveram presentes, divertindo e polemizando. Os jogos de guerra têm este poder de nos envolver e também de preocupar. Muitos associam a violência e ataques nas escolas e pessoas armadas. É porque jogou tal jogo de videogame, vai sair matando os outros. Nós, em nossa igreja em Caçapava, de onde nossa família veio, lá no interior de São Paulo, nós reuníamos os jovens para jogar 007 e saíam um atirando no outro na reunião da mocidade. E nunca ninguém saiu matando ninguém, são todos crentes em Cristo Jesus. Então isso não está diretamente ligado, tem muitos outros aspectos, eu vou tratar mais sobre isso no curso lá no seminário. Mas sabe uma coisa interessante? Eu estava lendo sobre os veteranos de guerra,
como eles encaram hoje as histórias que eles viveram e sofreram. Muitos perderam amigos e ficaram traumatizados. Como eles encaram os jogos hoje, alguns não gostam. Eles ficam chateados de ver a luta e o sofrimento e as perdas deles sendo retratados como entretenimento e o pessoal se divertindo e brincando com aquilo que eles deram à vida. E é compreensível. Outros não, já vi aqueles senhores, pegam o simulador, pegam um jogo e está lá atirando nos terroristas no jogo, com excelência e brincando também com os jogos que simulam a guerra que eles viveram. Aqui no Brasil, em alguns momentos, tentaram proibir certos jogos, como Counter-Strike, que alguns aqui comentaram que jogaram ou até jogam, porque tinha ataques a favelas, os mods que as pessoas faziam. Então não pode deixar as crianças jogar, não pode deixar ninguém jogar. Um joguinho do Atari chamado River Raid foi proibido na Alemanha nos anos 80, porque fazia eles lembrarem da Segunda Guerra, então foi proibido. Tem outro jogo chamado Contra, que foi proibido também e trocaram, para não cancelar o jogo, tiraram os bonecos e colocaram robôs nos lugares dos seres humanos, para não parecer que os jogadores estavam atirando em outras pessoas. Se você joga ou está um pouco inteirado deste universo, você sabe que os jogos de guerra são os mais influentes, mais vendidos, fazem sucesso, causam um impacto muito grande na nova geração, nos jogadores de videogame. Só que aqui, irmãos, tem uma chave que foi virada. E eu quero destacar isso. Atualmente, os jogos de guerra que fazem sucesso são aqueles de batalha campal. Nem vou tentar falar em inglês aqui para não falar errado, mas jogos como Free Fire, Fortnite e jogos desse tipo. São jogos de guerra, mas que não têm seriedade. É tudo uma grande brincadeira, uma grande bagunça, uma grande festa. Os jogadores entram naqueles campos e ficam lutando, colocando roupinha colorida, pega panela e um monte de bagunça, e estão preocupados em ficar dançando no final das lutas. Não dá para negar que os jogos são divertidos, né? E um dado interessante que eu compartilhei com o pastor Márcio, que as skins vendidas dentro do jogo, que são espécies de roupinhas para os personagens, quando as roupas dos Vingadores foram lançadas dentro do jogo, deu mais lucro do que a bilheteria do filme nos cinemas. Só as roupinhas compradas para os personagens usarem. São nossos filhos, nossos adolescentes, os nossos jovens que estão jogando e estão vivendo este universo. Mas por que eu cito estes jogos em paralelo? Porque estes jogos transformaram as guerras em pura brincadeira. E quando nós vivemos brincando demais, nós esquecemos da seriedade da vida. O pastor hoje comentou sobre isso, fez uma pergunta na escola dominical. Não tem nenhum problema jogarmos, não tem problema o homem jogar, desde que de forma equilibrada e saudável, mas a vida não é uma brincadeira. A guerra não é como aqueles campos coloridos destes jogos atuais. A guerra é questão de vida ou morte, e a vida cristã também. Vocês viram como as pessoas trataram o cristianismo na abertura dos Jogos Olímpicos. E eles fizeram aquilo para machucar, para ferir, para provocar, mas se eles pudessem, eles estariam nos matando. Eu comento isso com o nosso povo em Minas Gerais. Olha, irmãos, pela graça de Deus nós temos liberdade religiosa em nosso país. Mas é porque a lei diz isso. Se não fosse a lei, tinha gente entrando agora e metendo paulada em nossa cabeça. Como fizeram com os missionários do passado, especialmente aqui na região do Cariri. Eu já li os livros das histórias das igrejas aqui. E hoje nós temos toda a liberdade, tantas bênçãos que nem imaginamos o que os pioneiros passavam, sendo apedrejados. É guerra, não é brincadeira. Quando nós temos que encarar o mundo real, não é um jogo de videogame. E nós não podemos ser alienados, nós temos que entender a realidade, temos que levar a sério. E hoje, crentes não levam a sério a vida. Paulo falou para Timóteo, combate o bom combate, lute, batalhe, brigue, você está em guerra, Timóteo. Nós estamos em guerra, irmãos, contra o mundo, esse sistema caído, contra Satanás e os demônios, as forças das trevas. Estamos em guerra contra a nossa carne. E muitos crentes estão sendo derrotados, estão caindo e estão brincando, quando deveriam estar lutando.
quando deveriam estar guerreando, quando deveriam estar pregando o evangelho, quando deveriam estar sendo sal da terra e luz do mundo, fazendo a diferença, levando Cristo. E os videogames são tão incríveis, só que às vezes ficamos tão envolvidos com eles, ou com Netflix, cinema e tantas outras diversões, futebol, como falamos hoje, e esquecemos que tem pessoas perdidas sem Cristo que não ouviram o evangelho. Tem irmãos sofrendo, precisando de ajuda, tem trabalho a ser feito, tem missões, tem campos não alcançados, e nós estamos brincando. A vida é uma guerra. É triste pensar em muitos jovens e adolescentes, e às vezes adultos, que não têm um propósito de vida. Algo que sempre me chamou a atenção nos jogos é que tinha uma missão a cumprir. Isso desde a mais tenra infância, irmãos. Lembro quando descobri os jogos de aventura, como Super Mario, por exemplo. E eu pensava, tem que salvar a princesa, então eu vou jogar até conseguir alcançar esse objetivo. Eu quero derrotar o inimigo, vencer o mal, chegar no final. E eu jogava e ia até o fim. Hoje, os jogos têm mudado o foco. E é só passatempo. É só diversão, é só caça-níquel, é só para a gente ficar ali preso. Como aqueles joguinhos como Candy Crush e outros, que você só vai jogando ali, vai se divertindo e passa, e nunca chega no fim. Não tem o alvo, não tem o objetivo. E os jogos de guerra também. Você não está ali para salvar o seu país, para vencer uma guerra, para derrotar um inimigo, um ditador ou um invasor. Você está ali só para brincar. E aí muitos têm tratado a igreja, a vida cristã e a própria vida desta forma. Conversamos com os jovens que não têm propósito na vida, não tem uma razão para viver, não entende que é uma guerra, não leva nada a sério, tudo é brincadeira, tudo é passatempo, tudo é diversão. Só que não é, amados, a vida é uma guerra. Esse chamado ao combate é para nós também. E não só para os pastores, mas para todos os crentes, lutarem por Cristo, lutarem pelo Evangelho. É atribuído a Warren Wiersbe a seguinte frase: a vida cristã não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. A vida cristã não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. Muitos de nós temos tratado a vida cristã como um parque de diversões, como um jogo de videogame, como uma brincadeira. Só que é uma questão de vida ou morte, é uma questão eterna. Em breve Cristo vai voltar. Há uma eternidade. Pessoas passarão a eternidade no lago de fogo. Muitas pessoas ainda não ouviram o Evangelho. Há muito trabalho a ser feito. A grande comissão ainda está em nossas mãos. E nós temos que fazer a diferença nesse mundo e não levar a vida como uma brincadeira, como um jogo, como um parque de diversões ou como um videogame. Então não é errado jogar, assistir, se divertir. Tem tempo para isso na vida e faz parte, é importante. Deus deixou para nós o princípio do descanso, um dia do descanso. Deus nos deu um mundo maravilhoso, Deus nos deu a inteligência, nós somos criados à imagem dele, ele nos deu a capacidade de criar e fazer coisas maravilhosas para o nosso bem, e nós devemos usufruir disso da melhor maneira possível, mas sem esquecer do nosso propósito aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem aqui, o nosso lar é o céu. Nós não vamos ficar aqui neste mundo e não podemos ficar brincando, mas temos que levar a vida a sério. Por favor, abram a sua Bíblia agora em Efésios. Ainda pensando sobre guerra, mas detalhando algo sobre isso, aqui em Efésios capítulo 6. Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 10, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, e destacar um aspecto da guerra em que estamos, que é a guerra contra as trevas, a guerra espiritual. Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, um dos aspectos fundamentais da guerra, que é a vida cristã, é que é uma guerra espiritual. Diferente das guerras que estão acontecendo no mundo, hoje em dia mesmo, lá no Oriente Médio, na Rússia e Ucrânia, em outros lugares. Diferente desses ataques pessoais entre exércitos, que envolvem a morte de pessoas, a nossa luta é espiritual. Nós não estamos em guerra com as outras pessoas. Nós não estamos em guerra com outros seres humanos. Nós não estamos em guerra com os incrédulos, com os perdidos, com os ímpios. Pelo contrário, temos que amá-los, pregar o evangelho, orar por eles. Temos que estar prontos a sofrer e a morrer por amor a Cristo em favor destas pessoas. Eu acredito que todos conhecem a vida daqueles missionários que foram para o Equador na década de 50, trabalharam entre os índios Aucas, dentre eles Jim Elliot. E eles foram pregar para aquela tribo de índios violentos e ainda não alcançados. E contra tudo e contra todos eles foram com um aviãozinho amarelo e chegaram lá no meio daquela floresta. E aqueles índios eram maus e perversos, eram cruéis. E eles tentaram o primeiro contato e parecia tudo bem, e de repente eles foram mortos de forma covarde por aqueles índios para os quais eles foram pregar. 5 jovens missionários. Lendo sobre aqueles irmãos, todos eram extremamente capazes e podiam ser ricos lá no país deles, nos Estados Unidos. A formação que eles tinham, a inteligência que eles tinham, mas eles deixaram tudo para levar o evangelho para índios isolados numa tribo do Equador. E foram mortos por estes índios. Isso é a vida cristã real. A família daqueles irmãos, ao invés de se vingar, como é o natural do ser humano, decidiu ir para lá, para continuar o trabalho e pregar o evangelho. E eles foram. E com isso Deus, por meio do Espírito Santo, começou a quebrantar aqueles índios que não acreditavam no que viam. E ficavam o tempo todo esperando a vingança. E a família estava ali amando, servindo e pregando. E Deus salvou aquela tribo e muitas vidas ali conheceram Jesus. Esta é a guerra que estamos vivendo. Envolve pessoas? Envolve. Mas a luta não é com elas, é com o que está por trás. E o diabo é real. Satanás, seus anjos, os demônios, os anjos caídos. É uma batalha espiritual, é uma luta sobrenatural e só pode ser vencida no poder do Espírito Santo. Se nós levamos a vida na brincadeira, se não levamos a vida a sério, se não vigiamos, se não oramos, se não estamos em comunhão com Deus, se não nos santificamos, nos separamos do pecado, se ficamos levando tudo como uma grande festa, não teremos poder, autoridade nenhuma contra as trevas. O diabo, o inimigo, vai deitar e rolar nas nossas vidas. E às vezes nós não gostamos muito de falar, isso é coisa de pentecostal, pastor, de batalha espiritual, de anjo e demônio. Não, é coisa bíblica, irmãos. Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra o carne e sangue, é contra as trevas. E o diabo vai usar pessoas, vai usar a nossa família, vai usar amigos, vai usar o sistema do mundo, vai usar a mídia, vai usar diversas coisas, vai usar os videogames,
para confundir a nossa cabeça, para nos atrapalhar, para nos tirar do nosso propósito, para dar lugar ao inimigo. E aqui eu não quero falar daquele jeito, muitas vezes, que nossos avós e pais falavam: não, esse jogo vai trazer maldição para a nossa casa, queima o videogame. Provavelmente vocês já passaram por isso, não é? A questão é bem mais séria do que isso. Não adianta nada queimar o jogo e não mudar o coração. A batalha espiritual, o tema sobrenatural, é muito frequente nos jogos, boa parte deles. Então, diversos jogos tratam deste tema de demônios, de monstros, de seres sobrenaturais, e a maioria deles são jogos de guerra. E é o que a molecada joga, é o que as pessoas jogam, é o que dá dinheiro, é o que chama a atenção. Mas C.S. Lewis, ele disse o seguinte no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz: nossa raça pode cair em 2 erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. Então, esse é o primeiro erro, e é um risco muito grande. Não existe. Se a gente não acredita no inimigo, ou não se prepara, a gente é derrotado. É só pensar num jogo de futebol. Ah, não, esse time aí não está com nada, a gente vai chegar lá e vai ganhar, vai deitar e rolar. Nem sei quem é o jogador, não sei quem é o técnico, não importa. Aí chega e é derrotado. Se nós não acreditamos, e muitos batistas têm dificuldade com isso, nós acabamos caindo nas mãos de Satanás. Mas C.S. Lewis continua e diz que o outro erro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista e um bruxo com o mesmo prazer. Então, aquele cético que não acredita em nada e aquele que se encanta demais por isso e começa a ir atrás demais e se envolver com as coisas das trevas, são 2 erros opostos, mas iguais. E nós, como cristãos, temos que saber lidar com isso. E sabe, a cultura pop, o entretenimento, o cinema, as séries, os jogos, estão cheios disso, irmãos. E normalmente são os que mais chamam a nossa atenção. O sobrenatural nos encanta, nos atrai, nos diverte. Só que imagina a mente da criança jogando isso, jogando isso, jogando isso. E aí um dia você vai explicar que isso é real. Os demônios existem. Como que ele vai lidar? Pensa na mente de uma criança, ainda sem compreender tudo, e vendo todo tipo de abominação ali na sua frente. De morte, violência, crueldade, maldade. Eu comentei hoje pela manhã que, na época que foi lançado o PlayStation 2, no ano 2000, foi o ano que eu fui para o seminário, logo em seguida, em 2001. E eu parei de jogar e fiquei por muitos anos sem ter contato algum com o mundo dos videogames. E a minha mente parou ali, né, naqueles gráficos do final dos anos 90, era o máximo para mim. E alguns anos depois, quando eu ia visitar meu irmão, e ele já tinha os games mais avançados, falava: vem cá, Miguel, vem ver o jogo que eu comprei aqui. E ele colocava e eu via aqueles gráficos incríveis, mas às vezes eu me assustava com o realismo e o impacto que aquelas cenas causavam. E algumas eu até me sentia mal. Eu falava: não, tira isso aí, não gosto disso não. Imagina uma criança. Só que quando nós vamos nos acostumando, é como aquela rã na chaleira. Então você assusta no começo. Tem um meme engraçado que um menino vai jogar um jogo, acho que é Resident Evil, não sei, aparece um outro e ele assusta. Os que mexem com a internet aí já devem ter visto, a gente dá risada daquele garotinho, né? Mas o susto vem primeiro, mas depois se acostuma. E aí vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo. Mas nós estamos em guerra. E a vida dos nossos filhos está em jogo. Quantos pais têm perdido seus filhos para o mundo, para o pecado, para as trevas? E nós temos que cuidar com o que eles assistem, jogam, leem. A gente acha a literatura maravilhosa, né? E é, de fato, presente de Deus. Se revelou a nós num livro. Mas tem literatura que não presta, corrompida pelo pecado, e o diabo usa tudo isso para influenciar nossas mentes, para nos afastar do Evangelho, para fazer a gente ir para caminhos errados na nossa vida. Lembra, irmãos, a nossa batalha é espiritual, e nós não estamos aqui para brigar com pessoas, nem com os incrédulos, nem entre nós, e às vezes tem muitos crentes brigando entre si.
Foi lido o texto de Gálatas e Paulo falou lá para os Gálatas: se vocês se mordem e devoram uns aos outros, vocês vão se destruir. E quantas igrejas os crentes têm brigado entre si por assuntos tolos, inúteis, sem propósito, que não edificam, e tem raiva do pastor, e tem raiva do diácono, e tem raiva do irmão, e é ciúme, é inveja, é crítica, é brigas, e não sabemos lidar com as nossas diferenças. Quando somos um corpo unidos em Cristo, lavados pelo sangue de Jesus, estamos no mesmo lado da batalha e a gente fica brigando um com o outro. Numa guerra, os soldados têm que estar unidos. E não é para brigarmos entre nós, mas lutarmos contra as trevas. Nós não vamos brigar com aqueles que nos ofendem, nos maltratam e nos criticam. Por exemplo, este caso dos Jogos Olímpicos. O que nós temos que fazer? Vamos lá atacá-los. Lembra do que Jesus ensinou para os filhos do trovão? Eles queriam destruir ali os samaritanos. E Jesus falou que não era desse jeito. O que Jesus ensinou para Pedro, que pegou a sua espada e já foi cortando a orelha de Malco. Para, Pedro, guarda essa espada. Se eu quisesse, chamaria os anjos. Olha o espiritual aqui. Não é assim que nós lutamos, amando os perdidos, pregando o evangelho, vivendo em comunhão uns com os outros, servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus neste mundo, usando a armadura espiritual. Talvez vocês não saibam, mas existem diversos jogos cristãos. E alguns são bons. Só que eles não são conhecidos. Não tem mídia, não tem apoio, não tem marketing. Mas eu conheço alguns, eu tenho lido e acompanhado e até trabalhado com alguns programadores. E tem alguns jogos bem legais, mas quase todos os jogos cristãos. Sabe qual é o tema? Batalha espiritual, a armadura de Deus. E aí eles tentam trazer de uma forma fantástica, como o Peregrino, de John Bunyan, por exemplo. Trazendo isso para os jogos. E é essa armadura que devemos usar. A armadura de Deus para lutar esta batalha. Oração, é estar na presença de Deus, é a pregação do Evangelho. É tudo que Paulo falou aqui, estamos em comunhão. Não é ficção. Satanás é real. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é um filme, não é uma série, não é um jogo de videogame. É questão de vida ou morte, é questão de eternidade. Irmãos, como temos lutado esta guerra? Como você tem lutado a guerra da vida cristã? Como você tem levado a sua vida? Você tem lutado por Deus, pelo Evangelho? Tem combatido o bom combate? Tem usado a sua armadura? Tem tomado cuidado com as coisas das trevas deste mundo? Tem se afastado do pecado? Tem se santificado? É assim que devemos viver, para não sermos derrotados, para não cairmos e para não machucarmos uns aos outros. E aqui eu quero passar para uma segunda aplicação do mundo dos jogos eletrônicos para a vida cristã, que é justamente, irmãos, a questão da vida e da morte. Nós estamos numa guerra, e o que acontece numa guerra? O tempo todo. O que, amados? Morte. Soldados morrendo, inocentes morrendo, velhos, adultos, crianças, homens e mulheres. Diariamente chegam notícias da guerra lá em Israel, e cada vez que vemos um corpo de uma criança ali, o coração dói. E pessoas morrendo de todos os lados. E quem mais sofre são os inocentes, que não têm culpa daquilo. Em Hebreus 9:27, o autor de Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E diferente do que a cultura popular brasileira ou religiosa fala de purgatório, ou de reencarnação e tantas outras coisas, e que o inferno é aqui mesmo, morreu, acabou. Nós sabemos que a realidade não é assim, nós sabemos que a revelação de Deus diz que nós só temos uma vida. Um dia a morte vai chegar. Se Jesus não voltar, todos nós passaremos por isso. Vamos ter que encarar a morte. A nossa vida vai chegar ao fim. E algo marcante no mundo dos videogames e presente em praticamente todos os jogos é a questão da vida.
No Super Mario tem aquele cogumelo verde que quando ele pega, ele ganha uma vida. E aí vira até um meme, né, no mundo aí da internet. E esse termo surgiu lá nos anos 60 com aquelas máquinas de pinball. Aquele jogo que você fica batendo assim, batendo a bolinha. E a vida era a chance que o jogador tinha para jogar. Então isso passou para os jogos de videogame e foi evoluindo e fez sucesso com o Super Mario. Eu vou ganhar uma vida, eu vou pegar uma vida. Ih, morri, perdi uma vida. Então isso está presente em todos os jogos. E tem as vidas ali, nós vamos tentando vencer e jogar e ganhar. E chegar no fim com as vidas que temos, tentando ganhar mais vidas, usando truques para ter vidas infinitas. Mas ali no jogo, mesmo assim, uma hora a vida acaba. Às vezes tem continue, às vezes tem o save state. Você pode salvar o jogo, continuar de onde está. E às vezes apaga tudo no memory card, apaga tudo lá o que você salvou e tem que começar tudo de novo, né? Mas é só um jogo. Na nossa vida não tem save state, não tem código de trapaça, não tem continue. É uma vida só e quando chegar ao fim, nós temos que estar no caminho certo. Todos nós aqui um dia vamos encarar o fim da nossa jornada, da nossa vida, da chance de jogar que Deus nos deu. E alguns vão para o castigo eterno. E aqueles que foram salvos pela graça de Deus passarão a eternidade com Jesus. Com Cristo há continue, mas sem Cristo estamos perdidos. Sabe, amados, eu tenho 41 anos e já perdi muitas pessoas amadas nesta curta jornada. E eu acredito que todos aqui também. Pessoas que amamos, nossos pais, avós, filhos, irmãos, e até Jesus voltar vai ser a nossa luta. A morte é o salário do pecado. No jogo é só uma chance que acaba, uma nova jogada que começa. Mas aqui é o fim completo da jornada. E nós sabemos que quando a morte chega, não tem nada de brincadeira. Não tem nada de diversão. É só dor, separação, sofrimento e angústia. Não tem como nós brincarmos com a vida, sendo que ela é tão séria e sendo que ela é única. Muitas das pessoas que amamos ainda não têm Jesus como Salvador. Talvez você aqui ainda não tenha se arrependido dos seus pecados e ainda não recebeu Cristo pela fé. Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Ele deu a vida pelos pecadores. Ele derramou o seu sangue para salvar todo aquele que nele crê. E o único jeito de solucionar o problema da morte, na vida real, no jogo da vida, na guerra que é este mundo aqui, é com Cristo Jesus, não tem outro jeito. Não tem nada que possamos fazer, é só Jesus, o único caminho, o único Salvador, o único Senhor, o único mediador entre o homem e Deus. Você está preparado para o dia da sua morte? Você está preparado para a morte daqueles que você ama? Isso acontece quando nós menos esperamos. Sabe, irmãos, nós, brasileiros e seres humanos, temos a memória curta, infelizmente. Mas há poucos dias nós estávamos numa terrível pandemia. Isolados, com um monte de problema político, com medo, sem saber o que fazer e vendo as pessoas morrerem. Perdemos pessoas amadas. Diversos pastores e missionários morreram nesta pandemia. Quantos crentes partiram para a glória? E faz poucos dias, e parece que nós já esquecemos e estamos brincando de novo como se a vida fosse uma festa. Você está preparado para a morte? Para encontrar-se com Deus, o justo juiz, o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Estamos preparados para encontrar aquele que deu a vida por nós na cruz, que ressuscitou, está vivo e voltará em glória para nos buscar. Então, irmãos, não, a vida não é um jogo, é uma guerra. A morte é real, é a separação
final, não tem volta. E a única solução para a morte é Cristo. Em João 11:25, Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu não sei se aqui falam assim, acredito que sim, mas lá em Minas é muito comum, na nossa região especialmente, o tempo todo, em qualquer lugar, as pessoas estão conversando e alguém solta: tem solução para tudo, menos para a morte. Direto, a gente está no banco, está na praça, está numa padaria, e está lá o mineiro conversando, e sempre um deles solta, é muito comum. É um costume já, e às vezes nem tem contexto, mas eles dão um jeito. Tem solução para tudo, só não tem para a morte. Quando eu ouço isso, eu gosto muito, porque eu já entro no meio da conversa e aproveito a chance para evangelizar. Eu falo: não, tem solução sim. Eles já olham assim: o quê? Fica assustado, né? Porque todo mundo normalmente concorda. E aí eu falo: a solução é Jesus, e já cito esse versículo e tento abrir uma brecha para falar do Evangelho. Mas é verdade, irmãos. Tem solução até para a morte. A solução é Cristo. E aqui não é um código, não é algo tecnológico. É real, é o Filho de Deus. É o Senhor e Salvador que se encarnou. Tomou sobre si as nossas dores, o nosso pecado. Ressuscitou, está vivo e voltará. Ele ressuscitou Lázaro no dia que ele falou isso. E ele mesmo venceu a morte alguns dias depois. E todo que nele crê viverá eternamente. É por isso que em Cristo somos mais que vencedores. Porque nós temos a garantia da nossa ressurreição, como Paulo diz em 1 Coríntios 15. Então, irmãos, apesar de toda a luta, toda a dificuldade desta vida, todas as tristezas e perdas que enfrentamos ao longo da jornada, em Cristo nós temos esperança, nós temos alegria, nós temos salvação, nós temos a certeza da vida eterna. Então talvez você esteja aqui nesta noite, você veio ainda sem esta certeza. Talvez você não é salvo ainda pela graça de Deus, mas Cristo oferece a você a salvação. Arrependa-se e creia. E você que já foi salvo por Cristo, alcançado por Ele, viva para Ele. Pregue este evangelho, leve a sério a vida cristã, seja grato por tão grande salvação. Não brinque com algo tão sério. O evangelho é o que muda as nossas vidas. O evangelho é o que dá a vida eterna. E nós temos que levar a sério esta mensagem, irmãos. Viver por ela, lutar por ela e, se necessário, amados, morrer por ela. A morte é normal nas guerras. Mas fica aquela pergunta que muitos têm comentado: se nós não estamos dispostos nem a viver por Cristo, estamos dispostos a morrer por Ele? Como está a nossa vida? Como está a sua vida? Nos próximos dias, lá no seminário, eu vou falar bastante sobre videogame, tecnologia, arte e entretenimento. Hoje pela manhã nós falamos bastante sobre isso no contexto familiar, principalmente. Talvez você pense: pastor, não tem nada a ver com esse universo, não é parte da minha vida. Mas seja os jogos, seja os filmes, as séries, ou qualquer lazer que você tenha, futebol, ou qualquer outra coisa. Estava conversando com o pastor Márcio, pescaria, não é? Ou outras coisas que gostamos de fazer. Todos nós temos nossos hobbies, a nossa diversão, o nosso lazer, as coisas que gostamos para distrair, para relaxar, para brincar, para ter um tempo em família, para renovar as forças. Mesmo tudo isso, que são coisas boas, é tudo passageiro. E não soluciona o problema do nosso coração. Não cura a nossa alma. Não resolve a questão da morte. Mas Jesus sim. Então eu desafio a amada igreja para que olhe para Cristo, para que lute a batalha da vida cristã, para que leve a sério esta batalha, para que não brinque com as trevas, não brinque com o sobrenatural, não brinque com Deus. Entenda a necessidade daqueles que estão caminhando para a morte, sem conhecer Jesus,
e gratos pela salvação que Cristo nos deu, vivamos para Ele até a nossa morte, ou até Jesus voltar para nos buscar. Naquele dia será o final completo e perfeito desta jornada aqui neste mundo. Todas as dores passarão, todas as lágrimas serão enxugadas, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais sofrimento, não haverá mais morte. E estaremos para sempre com aquele que já venceu o jogo, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Quero convidá-los a baixarem suas cabeças e nós vamos orar neste momento. Pai querido, eu louvo ao Senhor pelo teu amor por nós, por Cristo, teu Filho, que veio a este mundo e tomou o nosso lugar, derramando o seu sangue na cruz para nos salvar do pecado, da morte e do inferno. Obrigado por tão grande salvação, por tão grande solução para o problema que tínhamos. E apesar das dores desta vida, nós temos a bendita esperança de que um dia Jesus voltará para nos buscar. Abençoe esta igreja e que todos os irmãos aqui lutem esta batalha com seriedade. Vivam para pregar o Evangelho e não levem a vida na brincadeira, não lutem entre si e usem a armadura para se protegerem, ó Deus, dos ataques do inimigo. Que sejamos bons soldados nesta batalha, Pai, santos, humildes, cheios de fé e de temor, como Paulo, como Timóteo e os teus servos, os heróis da fé das Escrituras. Afasta-nos do pecado e daquilo que não agrada ao Senhor. Ajude-nos a administrar nosso tempo, o nosso lazer, o nosso entretenimento e a lutar por nossas famílias, por nossos filhos, por nossos lares. O Senhor que conhece e sonda cada coração, sabe se aqui tem alguém que ainda não nasceu de novo, que ainda não tem Jesus como Salvador. Imploramos ao Senhor que o teu Espírito leve ao convencimento, ao arrependimento e à fé. E que o Senhor fortaleça-nos a todos nós, ó Deus, para lutarmos até o fim, até a morte, por Cristo e pelo Evangelho. Muito obrigado, Pai, por tua graça e por tua misericórdia. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela atenção. Foi um grande prazer estar com vocês. Continue orando por nós, por nossa família e pelo minicurso. Aqui são alguns dos livros, eu tenho boa parte deles ali, se tiverem interesse, podem ir lá atrás e procurar. E se quiserem conversar também, estamos aí à disposição dos irmãos. Deus os abençoe. Pastor? Obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor. Então, estamos chegando ao término do nosso culto nesta semana, graças a Deus por isso. Só lembrando aos amados que os livretos para evangelizar, eles são gratuitos, tá? Então, você não precisa pagar nada não, você só pega e se compromete a entregar para um amigo, para um familiar que não conhece a Cristo. Nosso propósito é que a nossa igreja esteja evangelizando durante a semana com material que está sendo oferecido aqui pela própria igreja. Então, a caixa está aqui ao lado, os irmãos podem pegar, pode ficar à vontade, pegar 1, 2, 3 livros, levar e entregar esses livros, tá bom? Então, nós vamos ter um pós-lúdio agora. Após esse pós-lúdio, o nosso culto está encerrado. Deus nos dê uma boa semana.